Galera, hoje eu quero falar com vocês aí sobre por que eu não consigo meu primeiro cliente no digital. Eu tenho observado, conversado com alguns alunos no direct que têm comprado e que comprou o método contador do digital e eu tenho observado que a dor de todos, a grande maioria tem sido conquistar clientes. Eu não consigo conquistar clientes no digital. Eu já comprei o curso XYZ, eu já fiz de tudo, já fiz postagem, eu já, fiz marketing, né? Fiz propaganda e eu não tô conseguindo, fiz anúncios e eu não estou conseguindo clientes no digital. E eu faço essa pergunta para você refletir. Você tá nessa situação? O que está acontecendo? Tem alguém aqui com essa dificuldade de conseguir cliente digital que já começou um curso anteriormente e simplesmente não teve resultado? Você já parou para pensar o porquê que você não teve resultado nesse curso, de repente nessa mentoria ou nesse treinamento, enfim, nessa jornada? Já parou para pensar por que você não teve resultado nessa jornada em conseguir seu primeiro cliente no digital? Eu falei com pelo menos ali umas 4 pessoas que estavam com esse dilema. Olha, Vitória, eu não vou comprar seu curso, ou eu comprei o seu curso, ou eu estou pensando em comprar seu curso porque eu preciso captar clientes, estou com dificuldades em captar clientes. Eu quero saber de vocês aí, quem é que já prospectou o primeiro cliente no digital? Quem é que está com essa dificuldade, né, de prospectar o primeiro cliente? E eu vou, então, fazer algumas perguntas. Nossa live vai ser mais essa assim, de se questionar do porquê que você não consegue conquistar o seu primeiro cliente. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o cliente que você está mirando? Que tipo de cliente você está querendo conquistar no digital? Isso é muito importante, definir isso. Por 2 aspectos. Por que eu tenho que definir, Vitória? Porque primeiro, às vezes você está começando, está mirando um público que ainda não é do seu perfil o atendimento, entende? Às vezes está mirando um público, atender um público no digital que você ainda não demonstrou valor, não demonstrou autoridade para esse público. Você quer ter uma ideia, por exemplo? As pessoas querem sempre infoprodutores grandes. Eu quero mexer com infoprodutor, eu quero trabalhar com o Wendel, eu quero trabalhar com o Érico Rocha, eu quero trabalhar, com Ellen Salomão, quero prospectar Misha Menezes, só os famosos, certo? E aí, só que você ainda não criou autoridade, você não está sendo vista por essa galera aí. Então esse não é o seu público ideal. Qual vai ser então, Vitória, o meu público ideal? Você tem que mirar em uma. E eu vou começar a falar aqui quais seriam esses públicos, né? Quem, além dos infoprodutores famosos que a gente já conhece, quem poderia ser o seu cliente ideal dentro desse mercado de oportunidades do digital? Esquece então um pouco os infoprodutores, os infoprodutores top, e tem aí, olha um pouquinho mais abaixo, tem os infoprodutores que estão começando nesse mercado. Tem os infoprodutores que estão fazendo seu primeiro semente, tem os infoprodutores que são MEIs e que estão começando ainda a entender um pouco desse mercado. Nem eles sabem o que vai dar, se vai dar bom, se vai dar ruim, ainda estão migrando aí. Pra vocês terem uma ideia, eu devo ter uns 3 ou 4 clientes que vieram do físico e fazer doces para casamento, sabe? Aqueles doces finos para casamento. Então essas mulheres criaram métodos de fazer método doces inesquecíveis. Procura aí no Instagram que vocês vão conhecer, minha cliente. Método, agora dura lembrar de todos, né? Enfim. Gente, são vários métodos aí. Métodos doces inesquecíveis, método doces especiais, enfim. E aí, o que elas fizeram? Pegaram uma experiência que elas tinham no físico, aquela experiência de fazer os doces por encomenda, bolos e tudo mais, transformou isso num método para ensinar outras mulheres a fazer. Começaram como? Começaram como MEI. Começaram fazendo, você foi MEI primeiro, aí teve um faturamento de 10 mil no primeiro mês, de 20 mil no segundo lançamento. E aí
com o passar do tempo já estão faturando 100 mil reais por mês, entende? Então, às vezes a gente está mirando num público que é um pouco mais exigente, né? É um público que vai querer seu currículo primeiro. Me prova primeiro se você pode ser minha contadora digital. Então, se você está mirando nesse público, primeira informação que eu passo para você: esquece esse público famoso, tá? Só para vocês terem uma ideia, o insider do Érico Rocha tá lá para quem quiser entrar, desde que tenha feito uma outra formação, um outro curso dele anteriormente e que tenha o que? Investimento. O Master Másio, que é o público lá do Damásio, mesma coisa. Eles também tá lá para quem quiser. Eu já me inscrevi, inclusive, mas o valor é 30 mil reais para entrar. Entende? Então, assim, não tem só famosos nesses grupos grandes. Além desses grupos grandes de infoprodutores, tem também os outros grupos que são menos conhecidos. De repente, a gente pensa logo nos bambambãs, né? A gente pensa logo em Érico, pensa logo em Damásio, enfim. Mas, gente, tem uma outra galera aí que vocês podem também começar a buscar clientes. Por exemplo, também, eu sigo muito a Eri Salomão, Agência V. E aí tem quem é o público da Ellen Salomão? Ela ensina a criar, a abrir uma agência, uma agência de lançamento, né, do zero, certo? Então, assim, quem é que vai buscar esse tipo de formação? São empreendedores que estão no ramo do digital e que querem abrir, querem começar a fazer lançamento, lançar outros experts. Entende? Então, por exemplo, eu posso começar a olhar por esse ângulo, por esse caminho aí e identificar que de repente eu posso ali estar num grupo desses, conquistar meu primeiro cliente, sendo um cliente ainda que não tem uma fama, que não fez ainda um 6 e 7, não fez o primeiro, o milhão dele primeiro ainda, entende? Então, tem mercado para todo mundo, a gente só tem que mirar qual é o cliente que você quer atender. Aí vem um segundo ponto que eu quero que vocês se questionem. Que tipo de conteúdo você tem postado nas suas redes sociais, né? Porque se eu quero atender o mercado digital, se eu que estou em busca do meu primeiro cliente digital do mercado digital, eu preciso alinhar a minha comunicação, eu preciso alinhar o que eu vou postar. Eu não posso estar o tempo todo postando foto da minha família, eu não posso estar o tempo todo postando fotos, por exemplo, do meu filho, do meu cachorro, do meu gato. Não, gente, eu tenho que começar a ter uma postura profissional. Boa noite, Keliane, tudo bem? Agência Expansão, Eduardo, sejam bem-vindos. Então, assim, eu tenho que começar a modular o que é que eu vou postar. Então, primeira coisa, criar uma identidade visual. Isso não significa, por exemplo, que eu vou ter que fazer meus posts todos iguaizinhos, fazer aqueles têm, que eu nem sei o nome, que diagrama, né? Que você posta vários elementos para formar uma imagem. Não, isso não tem essa necessidade de você fazer isso. Mas você tem que ter, no mínimo, uma identidade visual para que as pessoas comecem a olhar para o seu Instagram e perceber que você tem uma cadência ali, né? Passa uma informação com as cores, estudem as cores, né? Que cores que você quer ter no seu feed, entende? Então, vocês precisam alinhar esse conteúdo. Além, claro, da característica desse conteúdo visual, porque essa galera do digital, pense no povo visual. Não vem com trem meia boca, não com trem feio pra eles, não. Eles são muito visuais, tá? Então, vocês precisam fazer o que também? Prestar atenção no conteúdo que está sendo postado. Que tipo de informação? Você pare e pense comigo. Vocês acham que um empreendedor digital que está já faturando, já está no mercado digital, eles querem aprender sobre qual é o KNAI que eu posso usar, o que eu não posso usar, tipos de regime de tributação, você infoprodutor, o que é um infoprodutor? Gente, essa galera não tá interessada nisso não. Essa galera não quer saber qual é o KNAI. Não querem saber se vai, que tipo de nota que eu vou tirar, se é nota de serviço. Esquece, é um tipo de conteúdo que não vai chamar a atenção desse pessoal. Até em um determinado momento, eles até podem olhar, essa menina tá falando aqui de infoprodutor, o que ela tá falando? Aí chega lá, fica descendo o seu feed e aí tá mostrando lá CNPJ. Né? Que é como abrir seu CNPJ, ou vai estar lá, quais KNAIs ter no seu CNPJ, entendeu?
esquece, eles não querem aprender sobre isso. Eles vão procurar alguém para fazer. E isso é tão real, porque eu atendi um cliente na sexta-feira, que veio do Instagram, inclusive, mas vocês sabem que eu tenho um módulo dentro do curso do Wendel, né? Que eu falo sobre contabilidade para negócios digitais, mas eu falo para empreendedores e não para contadores, né? Então lá ele tava lá, eu tô dando 5 liberdades, tal, tava olhando, vi seu módulo, eu assisti 2 aulas e parei. Por quê? Porque não é o que eu quero, eu não quero aprender a fazer, entende? Eu quero alguém que faça por mim, e é a realidade. Então, quando vocês querem chamar a atenção do infoprodutor nas redes sociais de vocês, no Instagram principalmente, precisam postar conteúdos de relevância, que façam sentido. Então, por exemplo, quando eu posto um conteúdo que vai atingir a dor desse cliente, e aí eu vou pegar um exemplo que eu já falei pra vocês, quando eu fiz um vídeo, vocês podem ir lá aqui no meu Instagram mesmo, vocês vão procurar lá esse vídeo, onde eu falo a importância de você, do infoprodutor, cadastrar o CNPJ na plataforma Hotmart, cadastrar o CNPJ no Facebook Ads e no Google Ads. Pega esse vídeo pra vocês verem. Eu não dava nada por esse vídeo, tá? Mas eu estou falando o quê? Da dor de quem é infoprodutor. A pessoa não sabe, não se atenta para esse detalhe, mas ela sabe usar o Facebook Ads, ela sabe fazer Google Ads, ela usa Hotmart muito bem, sobe os cursos dela lá e tá tudo certo. Mas ela não sabia, por exemplo, que se não cruzar as informações, isso pode dar um problema para ela, né? Porque daí Facebook tira nota fiscal no CPF, a Hotmart tira nota fiscal no CNPJ. No final das contas, o que ela vai contabilizar? Nada. E esse vídeo fez eu conquistar clientes, e clientes inclusive com 2 contratos, tanto BPO como também contrato de contabilidade. Então, para vocês verem, não adianta, se eu tivesse postado lá simplesmente, o seu KNAI correto, tá. Inclusive, deixa eu até falar, esse cliente veio pra mim, e ele é de Brasília, não vou falar o nome, mas ele é de Brasília, e veio com KNAI de idiomas, curso de idiomas. Tá? Lá em Brasília, o KNAI de curso de idiomas, o ISS é mais caro do que um outro KNAI de treinamentos, tá? Se eu tivesse postado, talvez, fazendo essa comparação ali dentro, né? Mostrando que o KNAI de idiomas é mais caro, o ISS naquela região, no caso Brasília, em comparação com o KNAI de treinamentos, que tem o ISS menor, talvez ele tivesse se interessado, né? Mas e aí, como é que eu ia saber naquele momento que público que eu ia atingir? Eu atingi uma parcela mínima, né? Que é o pessoal que faz curso de idiomas pela internet. E tá tudo bem, mas não foi uma postagem impulsionada, não foi uma postagem com tráfego, então talvez eu não ia obter resultado nenhum, entende? Então, porque eu falava exatamente, se eu falar só do KNAI especificamente, ou se eu falasse do KNAI de treinamento, você paga ISS de 3%, não ia dar a mínima, entende? Porque eles não querem saber disso, eles querem um contador que tenha uma visão estratégica, que vai aprender a olhar para o CNPJ deles, analisar o que já tem, corrigir e colocar dentro daquilo que ele vai pagar menos imposto. Isso é o que eles querem. Entende? Então, se você quer, o infoprodutor, conquistar o seu primeiro cliente no digital, você contador, troquei as bolas, que quer conquistar o seu primeiro cliente no digital, precisa entender que tipo de conteúdo vai chamar a atenção desses clientes. Não adianta postar coisas aleatórias. Primeiro ponto, então, alinhar o conteúdo. Tá? Perdão, primeiro ponto que eu falei pra vocês, mirar qual é o cliente que vocês querem. Se estiver aí focando apenas em infoprodutor famoso, né, vai ser difícil vocês conquistarem esse tipo de cliente. Primeiro porque esse tipo de cliente, ele é muito fechado, eles confiam na indicação de outros infoprodutores, né? Então, se você tiver outras pessoas dentro da sua carteira que possa fazer esse meio de campo aí, ok, vai ser mais fácil. Senão vai ser bem complicado. Até porque eles não vão parar, por exemplo, para pesquisar no Instagram contadores do digital ou contadores de infoprodutores. Não vão, entende? Não vão fazer isso. No máximo que eles vão fazer, pedir indicação para amigos deles que já estão no segmento de software e sabem quais são as dores que eles têm.
Segundo ponto, alinhar então o conteúdo que vocês vão postar, né? Conteúdo, quais são as dores do meu cliente, o que ele gostaria de saber sobre. Eu tenho uma agência de lançamentos, né? E aí eu vou procurar, tô lá rodando o meu feed, de repente eu me deparo que se eu sou agência de lançamentos e eu, por exemplo, sou agência de lançamento, mas eu atuo mais como um parceiro do meu infoprodutor, eu posso ter um tipo de KNAI, que eu vou pagar menos imposto. Agora, se eu sou daquela agência que eu faço só mesmo serviços de agência, tipo uma agência de marketing, aí eu vou ter uma tributação, um tratamento diferenciado, né? Se eu, por exemplo, a minha agência só vou fazer uma agência, o serviço de tráfego, eu vou ter uma tributação diferenciada, inclusive com retenção de imposto, né, dentro da minha nota fiscal emitida para o meu cliente, e que não vai ser o meu cliente que vai recolher, que vai ser eu mesmo. Olha a confusão. Então tem que entender exatamente. Já pensou? Ai, ó, nunca tinha pensado, vou fazer um blog sobre isso, né? Sobre agências de lançamento e como elas podem atuar, qual a tributação delas. Isso vai ser incrível. E se vocês quiserem também pegar essa dica e já produzir o primeiro blog aí, já vou deixar pra vocês essa missão, principalmente para quem é meu aluno, viu? Então, assim, entendam, o empresário de uma agência de lançamento, ele pararia para ler um blog desse tipo. Imagino que sim, né? Porque daí ele ia entender, nossa, por que um contador pensa que a minha agência, que minha tributação é assim e que de repente a minha tributação tem que ser assado, né? Por que um interpreta de uma forma e o outro interpreta de outra forma, entende? Então, esse tipo de conteúdo sim vai gerar engajamento e vai gerar aí, então, valor para o seu público-alvo, mas isso tem que estar muito bem alinhado, tá? Terceiro ponto, como que tem sido a proposta de vocês, a proposta comercial de vocês? Quando um cliente bate na porta, como é que tem sido a abordagem? Como você já passa logo o preço para esse cliente? Ou você primeiro entrega valor? Você primeiro escuta esse cliente, né? Esse prospect, não é cliente, esse prospect. Você escuta ele, escuta as dores dele e depois você entrega uma solução. Depois você fala, olha, eu vou desenhar agora uma proposta para o senhor, né? Ou não, você já fala logo o valor de cara. Você fala quanto que você cobra. Como que é? O seu prospect, o seu lead, ele sente que tem uma consultoria quando ele fala com você ou não? Porque é muito simples, gente. Quando o cliente, quando o lead chega pra você e fala, eu quero saber quanto que você cobra, é porque ele só tá interessado no preço primeiro, porque de repente ele já tem uma experiência, tá com medo de você cobrar mais caro, enfim. Agora, quando o cliente está disposto a já perguntar assim, como você tem uma consultoria, né? Como que tá isso, né? Pra você e tal? Quanto que você me cobraria para me ajudar nessa organização aqui e tal? É outra conversa, é outro nível de conversa. Você tem que chamar o cara para um cafezinho, né? Virtual que seja. Chamar o cara para um cafezinho e ouvir mesmo o que ele tem para falar para você e dar uma solução concreta para as dores dele, tá? Boa noite, Gilcimar. Já vi que você fez a inscrição, já tá meu aluno inscrito, muito bacana. Quinta-feira nós temos, inclusive, galera, temos encontro, não é mentoria, vai ser um encontro à parte, né, dos nossos 9 encontros de mentoria. Vai ser pra gente se conhecer, alinhar a expectativa, saber realmente como é que eu posso ajudar vocês, né, saber de qual cidade e definir os dias e o horário da nossa mentoria, tá? Esse é o objetivo do nosso encontro de quinta-feira, tá bom? Então, assim, como é que tem... Analisa aí esse terceiro ponto. Como tem sido a proposta comercial de vocês? Como que tem sido isso? E aí, como eu falo isso, não é só na abordagem ali, né? Na comunicação, mas também no visual, no layout dessa proposta, né? Como que tem sido, assim, o serviço? Tem sido colocado de forma clara, objetiva para esse cliente? Certo? Não adianta vocês acharem que vai fazer um e-book na proposta que o cara não vai ler. Acho lindo, já peguei várias propostas assim, o cara faz altos gráficos na proposta, explica, fala a apresentação da empresa dele. Mano, se ele já chegou até você, já no mínimo já te pesquisou, já sabe quem você é, quem te indicou. Isso da minha experiência, é muito difícil cair um lead pra mim frio. Um lead que nunca me ouviu falar sobre nada, um lead que não teve indicação minha, enfim, um lead que já não olhou pelo menos os 2, 3 vídeos que eu postei aqui
no Instagram, tá? Então é bem difícil um lead cair frio, que não saiba de você. Então pra que perder tempo mandando uma proposta cheia de informações que ele não vai ler, sendo que a verdade ele quer saber, conhecer o que você entrega. Essa proposta tem que estar muito clara, como o que você entrega. Para a sua dor X eu te entrego Y, para a sua dor Z eu entrego, sei lá, A, enfim. O que você entrega? É isso que ele quer saber, tá? Quarto ponto importante é sobre a comunicação mesmo. A gente já conversou bastante sobre isso, mas você tem falado a linguagem do seu cliente, né? Quando o seu cliente chega para você falando sobre Hotmart, sobre eu fiz um lançamento perpétuo, um lançamento semente, você tem entendido o que é exatamente o que ele está te falando? Ou não? Você tem boiado nessa conversa, como dizem, né? Essa gíria do puto, você tem ficado... Como é que tem sido o seu comportamento? E quando você vai falar da sua contabilidade, você tem falado isso de forma clara ou você tem falado isso de uma forma que eles não entendem? Uma linguagem da contabilidade que muitas das vezes nem a gente... Vocês lembram quando vocês faziam faculdade? Primeira aula de contabilidade geral, o professor chegou lá na sala de aula e falou: olha, o que é débito não é mais débito, agora é crédito, o que é crédito não é mais crédito, é débito. Vocês lembram dessa aula? Eu lembro, porque a aula que foi difícil de entrar na cabeça de muita gente, inclusive da minha, de entender que o extrato bancário é um documento do banco e não meu, por isso quando tá lá débito, né, é porque na verdade tipo, saiu do meus, não é que debitou da minha conta, mas é porque gerou um direito para ele. É difícil, né, explicar isso, né, para quem não é contador? Até hoje eu me enrolo para explicar, mas a verdade é essa, né? Então, assim, o que um infoprodutor vai entender se você começar a falar só na contabilidade? Não vai entender nada, né? Não vai entender nada, vai sair com mais dúvidas ainda e falar: essa contadora é louca. Fui lá com um problema, ela me deu mais 2, 3 problemas, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa alinhar a comunicação desse cliente, entender de fato o que é que ele fala, né? Entender de fato qual que é a dor dele, qual que é a dificuldade e apresentar soluções. E aí, gente, dentro do mercado digital para infoprodutores, a gente tem um mar de oportunidades, né? Já falei para vocês, um verdadeiro oceano azul de oportunidades. Porque, como eu falei para vocês, a questão de alinhar o cliente, por exemplo, vocês precisam entender que não é só infoprodutor, né? Eu dei o exemplo aqui de infoprodutor, eu dei o exemplo das agências de lançamentos, e aí a gente tem outra galera aí que com certeza vocês podem investir ali para conquistar esses clientes, que são a galera do social media, que gerencia as redes sociais, certo? A galera que faz tráfego, mas não pensa no Pedro Sobral, né? Pensa ali na galera que tá começando, aquele MEI que tá começando, ou aquele empreendedor que tá ali, já tem um ou outro cliente de lançamento, certo? Vocês têm que pensar também nos videomakers. Vocês estão pensando que videomaker ganha pouco? Não, o videomaker ganha muito, muito bem, tá? Porque eu contratei um lá dos vídeos Nutelas, que é um dos sites mais em conta para fazer aqueles vídeos legitizinhos já, R$1.000 para fazer para mim um trabalho que eles duraram tipo 2 semanas para entregar 30 vídeos. Então, assim, pense, eles não ganham pouco e é um público que dá para vocês atenderem, né? As assistentes virtuais, eu falo né? Mas assim, os assistentes virtuais como um todo, tem vários tipos. Tem os assistentes virtuais que fazem BPO financeiro, tem os assistentes virtuais que trabalham ali ajudando o infoprodutor na questão de gerenciar redes, de fazer páginas de vendas, de criar produtos, de editar vídeos, tá? Também é um público que tá esquecido, a galera não tem prestado atenção, mas é um público que nasce meio, daqui a pouco cresce muito rápido, tá?
cresce muito rápido. Então vamos nos atentar aí para esse público. De repente eu vou lançar um desafio agora para você que está me ouvindo, para você que está me acompanhando, como é que desses públicos que eu tô falando, que são públicos menores, começa a criar conteúdo exclusivo para eles, isso não vai chamar atenção, tá? As editoras de e-books, nossa, Vitória, mas tem editoras de e-books? Sim, tem a galera que faz a edição, que produz e-book, que registra o e-book para os infoprodutores, então ali, né, dá para fazer um trabalho incrível com eles. Os copywriters, né, que são os que fazem a produção de textos persuasivos, entende? Então, assim, dá para fazer muita coisa, dá para vocês criarem um segmento, uma cadência de postagem com as dores específicas desse segmento, sabe? Como eles se regularizarem. Essa galera de repente começa da pessoa física, não tem ali como uma garantia, né? Se ficar impossibilitado de trabalhar e pense no meio da pandemia precisar parar de trabalhar, não conseguir porque pegou uma Covid o negócio. Então assim, cadê? Vamos incentivar essa galera a fazer bem, vamos incentivar essa galera, vamos vender um serviço, um conteúdo ali de gerenciamento mesmo do negócio digital para essa galera, através fazendo o quê? Postando conteúdos dessa natureza que vai ajudar, que vai gerar valor. E eu tenho certeza que você vai sim conseguir o seu primeiro cliente no digital, tá? Com certeza. Afiliados, quantos afiliados nós temos? Eles são infinitos. Tá? Infinitos. E vou falar pra vocês, eu como contadora de infoprodutores, que a maior parte que são infoprodutores, o meu público maior são infoprodutores, detesto trabalhar com que eles trabalham com afiliados. Eu gosto de atender os afiliados, mas eu não gosto que os meus clientes aceitem afiliados dentro ali da carteira deles, sabe? Por quê? Porque essa galera não gosta de emitir nota, não sabe que emite. Muitos trabalham com CPF, olha o risco que eles estão correndo, gente. É porque a Receita não quis pegar ainda, mas na hora que pegar vai ter uma galera aí caindo aí na malha fina porque não declara imposto de renda, né? Uma galera aqui sem contabilização nenhuma, porque assim, a Hotmart tá lá lindamente ganhando lá os 10% dela pela utilização da plataforma dela, e ela tira a nota fiscal, recolhe tudo lindo, perfeito, né? Mas o afiliado, ele não tira a nota fiscal para o produtor, e aí ele não declara, entende? Olha a confusão. E o produtor não tem como identificar quem são esses afiliados, entende? Gente, é um público difícil, então por que não fazer um trabalho de conscientização para esse público? Fazer postagens em blogs, fazer ali uma cadência de conteúdos para direcionar para esse público, olha, chamando esse público para se legalizar, entendeu? Assim, abrindo a mente dessa galera das oportunidades que elas vão ter se elas migrarem, se elas se tornarem um CNPJ, que seja um MEI, por exemplo, tá? E se vocês sabem, mas Damásio é afiliado, né? Foi afiliado há muito tempo do Érico, e ele é o cara que ensina todo mundo a ser afiliados e tal. Você vê que nível que ele chegou, né? Então quer dizer que a força que um afiliado tem. Eu já cheguei a fazer umas contas e já cheguei à conclusão, inclusive, que dependendo do valor do percentual de comissão desses afiliados, eles acabam ganhando muito mais do que o próprio infoprodutor, tá? Porque tem uma particularidade ali da questão dos afiliados, né? Eles entram como uma despesa e não deduz do imposto da receita do infoprodutor, entende? Então, assim, eu quero lançar um desafio aqui. Eu quero que vocês que estão na minha live, que estão participando comigo, né, que estão até agora, me façam, comece a utilizar essas dicas que eu tô postando, que eu falei aqui pra vocês, e aí comece a fazer postagem nessa linha. E eu quero que vocês assumam um compromisso dessa cadência, né, de postagem, para vocês terem resultado, para vocês atingirem essa meta do primeiro cliente digital de vocês. E quando vocês conseguirem o primeiro cliente digital de vocês, eu quero ser a primeira a saber, viu? Vocês vão falar assim, olha, Vitória, lembra daquela live assim, assim? Então, pois é, aquela live lá, você abriu minha mente, tá aqui. Eu quero saber, consegui meu primeiro cliente do digital, tá? Lembrando que o cliente digital sempre tem muitas oportunidades, não vão ficar focando só em infoproduttor famoso, porque não é essa a ideia, tá? De ser infoproduttor famoso. Fica com Deus, até breve, tenham uma boa noite de descanso e continue por aqui que a gente me acompanhando nosso conteúdo. Tenho muita coisa para passar para vocês. Um grande beijo.